Esse é o terceiro vídeo de uma série que eu estou resolvendo com vocês para ajudar em algumas questões envolvendo progressões, trigonometria e números complexos. Então, se você ainda não fez nenhum, confira o arquivo que eu estou deixando disponível aqui no link, tente resolver e depois venha acompanhar as resoluções comigo, beleza? A figura a seguir é formada por quadrados de lados P1, P2, P2, P3, P3, P4 e assim sucessivamente. A construção é tal que P1, P2, P3, P4 até o B são colineares e as bases dos quadrados têm medidas P1, P2 igual a 1, P2, P3 igual a meio, P3, P4 igual a 1/4 e assim por diante. Determine a soma das áreas desses quadrados em unidades de área. O que nós queremos aqui? Calcular soma das áreas dos quadrados. Se a gente observar aqui, existe uma progressão entre os lados dos quadrados, entre as medidas dos lados. Então, a gente pode observar que aqui, ó, meio, 1/4. E quando o exercício me coloca assim por diante, quer dizer que esse padrão que eu já observei nesses três primeiros vai se manter. E que padrão é esse? Eu estou multiplicando por meio, percebe? Ou dividindo por 2. Uma dica aqui, já que nessa questão o que eu estou pedindo é a soma das áreas dos quadrados, então a gente pode começar pensando nas áreas ao invés de pensar nas medidas dos lados. Como assim? Olha só, se esse primeiro quadrado tem lado de medida 1, a área dele é 1 vezes 1, ou seja, 1. O segundo, que o lado vale meio, meio vezes meio, 1/4. O terceiro, que o lado é 1/4, 1/4 vezes 1/4, 1/16. Percebe? Então, o que a gente tem é que as áreas estão formando uma sequência. 1, 1/4, 1/16. E será que isso continua? Vamos só fazer mais um para vocês perceberem, ó. Esse lado do quadrado aqui seria a metade do anterior, ou seja, ele seria 1/8. E a área dele, 1/8 vezes 1/8, que é 1 sobre 64, 1/64. Então, se você observar aqui, ó, sim, a razão é a mesma, ó. Aqui eu multipliquei por 1/4. Aqui, novamente, vezes 1/4. E aqui, novamente, vezes 1/4. Então, se trata de uma progressão geométrica. E o que acontece na progressão geométrica é que eu vou ter sempre a multiplicação por uma razão, que nesse caso é 1/4. O exercício está pedindo a soma das áreas. Mas se isso se estende infinitamente, como é que eu vou somar? É justamente aí que entra o que a gente chama de limite da soma de uma PG infinita. Lembrando aqui, a fórmula da soma de n termos de uma PG é dada por A1 Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Se você gostaria que eu mostrasse um jeito de perceber essa fórmula, deixe aí nos comentários que daí eu faço um vídeo especial explicando um modo de chegar nessa fórmula. Mas já fica uma dica. Soma da PG é uma fórmula que vale a pena decorar, tá? Decora mesmo. Bem, o que acontece nesse nosso caso aqui é que a razão é 1/4. E eu quero uma soma de infinitos termos, então não posso usar esse daqui para n termos. Então, o que que a gente faz? Olha que legal. Se eu pensar que esse meu n é grande, muito grande, já que eu vou fazer infinitas parcelas nessa soma, então, eu tenho infinitos valores para somar, tá? Então, a gente diz que esse n tende ao infinito. Infinito não é um número, tá? Mas quer dizer que eu vou pegar tantos, e se eu falar assim, já cansei. Não, você pode pegar mais um, mais um, mais um, mais um. Então, esse processo não para, tá? Mas a gente diz que essa soma converge para um dado valor. Porque vai chegar uma hora, pensa comigo, vai chegar uma hora que o lado do quadrado ali é tão pequeno
que ele não vai fazer mais diferença nessa soma. É como se essa soma chegasse a um limite, ela não consegue ultrapassar um dado valor. Esse conceito de limite, gente, a gente usa no ensino superior. Mas essa ideia de que vai ficar valores tão pequenos que não vão mais fazer efeito nessa soma, vamos dizer assim, isso basta porque a gente precisa no ensino médio, tá? Tá, mas o que eu quero que você veja aqui para a gente finalizar? Olha que legal. Como a razão é 1/4, eu vou ter aqui, então, a razão 1/4 elevado a um expoente grande, muito grande. O que acontece na fórmula para o limite da soma é que quando eu pego essa razão, que tem que estar entre 0 e 1, a gente diz, na verdade, assim, ó, a razão em módulo tem que estar entre 0 e 1. Então, a fórmula da soma de limite, que envolve, então, uma soma de infinitos termos, só funciona se a razão em módulo estiver entre 0 e 1. Ou seja, for entre -1 e 0 e entre 0 e 1, tá? Sem contar o -1, sem contar o 1. Então, o que acontece aqui é que esse número entre 0 e 1, elevado a um expoente grande, indo para o infinito, essa potência, a gente fala que ela tende a 0. Imagina que você vai ter 1/4 elevado a um expoente tão grande que vai ficar assim, ó, 1 sobre um valor muito grande. E esse 1 sobre um valor muito grande vai ser tão perto de 0, então a gente diz que tende a 0. Não é igual a 0, mas tende a 0, tá? O que acontece é que quando isso aqui tende a 0, olha o que eu vou ter. A1, dentro do parênteses, eu vou ter 0 menos 1 no limite disso, tá? Então, vai tender a -1, aquele número ali dentro, tá? E embaixo, Q menos 1. Então, essa é a fórmula do limite da soma. Mas se você observar, não vai estar assim no livro. É muito provável que no seu livro esteja A1 sobre 1 menos Q, ou no site que você pesquisar, porque é um jeito de facilitar a escrita, tá? Porque aqui, ó, como eu tenho em cima, né, no numerador, menos A1 e no denominador Q menos 1, se eu deixar o menos aqui em evidência, por exemplo, ó, concorda? Ó, menos 1 mais Q, volta para cá. Só que aí eu consigo eliminar, ó, dividindo esse negativo por esse negativo, fica positivo. Então, por isso é muito provável que a fórmula que você vai encontrar não seja essa cheia de negativos, mas só com um negativo aqui embaixo. Tanto faz. Se você, então, foca nessa fórmula da soma, se precisar da soma de infinitos termos, você lembra dessa ideia, que o Q elevado a n tende a 0. E aí você fica com A1 no numerador e 1 menos Q no denominador. Mas, de qualquer modo, precisa lembrar, tá? Porque é um processo que não vale a pena você deduzir a fórmula na hora de uma questão. Então, essa vale a pena ficar na sua listinha de fórmulas para decorar, tá? Bem, finalizando aqui, então, olha que lindeza, gente, porque é muito rápido, tá demorando aqui porque eu expliquei, tá? Expliquei toda a fórmula. Mas olha só, A1 é o primeiro termo da minha sequência, que é a área 1. 1 menos a razão. A razão da minha sequência, já falando da área, é 1/4. Então, olha que legal. 1 que divide 1 menos 1/4, que é 3/4, vai ficar, então, olha que lindo, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 4/3. Então, quer dizer que ao somar as áreas desses infinitos quadrados, eu vou ter a soma 4/3. Então, veja que legal. Esse quadrado já tem área 1. Então, quer dizer que todos os outros infinitos quadrados que eu somar vão ter área 1/3, já que 1 mais 1/3 dá 4/3. Viu que legal? Bem, se ficou ainda alguma dúvida, deixe nos comentários. E se você ainda não fez as questões dessa lista, aproveite para fazer, porque ela está muito boa para te ajudar a relembrar vários conceitos. E aí você baixa o arquivo, tente fazer e depois venha conferir as resoluções comigo, beleza?